Eu sou a Tina Scott, sou terapeuta holística o meu foco é na radiestesia e desprogramação neurobiológica, trabalho também com mesas radiônicas e, e eu também sou mentora energética de empresários e pessoas físicas. Eu conheci o professor em 2017, quando eu nem era terapeuta. Eu gostava muito de espiritualidade, física quântica, sempre estudei, sempre é, é, me interessei assim como autoajuda, né? E já tive grandes saltos com o professor. E recentemente eu me aposentei e fiz uma grande transição de carreira. Eu digo grande porque eu era jornalista e fotógrafa, fotojornalista, que não tem nada a ver com terapia, né? Então eu passei assim um tempo estudando, me aprofundando nas ferramentas e eu comecei a atender em janeiro, agora esse ano. Então sou bem fresquinha aí nas terapias. Eu achava que eu estava completamente preparada, porque eu treinei as ferramentas em mim, eu tinha conhecimento das ferramentas, eu tinha conhecimento da terapia, né? Então eu achava que isso ia me dar o sucesso, né? O conhecimento e as técnicas, o domínio das técnicas. E eu comecei a atender e começou a acontecer algo nos meus atendimentos que eu me sentia assim muito pesada. Eu terminava o atendimento, eu muito cansada, o meu ambiente pesado. Então, assim, eu achava que eu tinha certeza que tinha algo que não estava ali, não estava bom, eu não estava acessando, não sabia ainda o que era, né? E foi quando eu vi que o professor começou a divulgar esse treinamento do terapeuta evolutivo. E me chamou muito a atenção o nome, né? E eu falei, não, eu vou assistir as lives. E, assim, na primeira live, eu já percebi que eu tinha encontrado um pote de ouro. E eu me matriculei no treinamento, eu fiz o treinamento, fazia todos os exercícios que o professor sugeria. E, gente, olha, assim, já durante o treinamento, já começou uma mudança em mim. Primeiro que a gente já descobriu que a ferramenta, o conhecimento é importante, mas o importante mesmo é a gente acessar o campo, né? Nessa aula de hoje, o professor falou muito disso, né? Então, a nossa energia, o nosso campo, o campo do nosso cliente, e como acessar, né? Isso eu não sabia como acessar. E o professor trouxe claramente nesse treinamento como acessar. É, ele dava frases que eu não dava nada para aquelas frases. E ao repetir aquelas frases, coisas mágicas aconteciam. Ele trabalha muito nós, né? Então o treinamento começa mesmo com a gente. E eu comecei a tirar de mim padrões, bloqueios que eu achava que eu já tinha tirado com as minhas ferramentas, mas a maneira que isso ocorreu foi muito, muito rápida, muito rápida. E eu já comecei a ter resultados no meio do treinamento. E pessoas, clientes começaram a vir do nada, literalmente do nada. Uma pessoa em outro país que eu não via há anos, mas assim, nem nas redes sociais.
E essa pessoa me encontrou, me achou, estava num momento que precisou muito de mim. E, e uma coisa também que acontecia muito, que com as mesas radiônicas, os clientes vinham, resolviam aquilo no momento e não voltavam mais. E isso também era uma questão para mim, porque eu queria acompanhar o cliente. Bom, essa cliente que veio de outro país, ela ficou comigo durante 3 meses. Foi um acompanhamento incrível. Outra coisa que esse treinamento trouxe para mim e para os outros, né, mentorandos, foi que a gente fica muito focado em divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. E isso é um problema para muita gente, né? O meu problema com as redes sociais não era nem aparecer, que eu, como jornalista, eu sou acostumada a aparecer, mas o meu problema era não ter paciência. Então, o professor, ele, numa parte do treinamento, ele treina também a gente a se divulgar sem precisar das redes sociais. E realmente, já como falei, no meio do curso, já clientes começaram a aparecer, né? O professor, ele orientou a gente a fazer aí uns PDFs sobre o nosso trabalho, né? E assim, e eu nem sabia como falar do meu trabalho. E acessando o campo com esses exercícios que o professor dava para a gente, eu consegui fazer PDFs explicativos maravilhosos, distribuindo pelo WhatsApp, pelo e-mail, e pessoas começaram a vir dessa maneira. E muitas pessoas começaram a vir também no boca a boca, porque quando você tem vários casos de sucesso, né, as próprias pessoas te indicam. Então, eu digo que esse treinamento, ele não é só essencial para quem quer ser terapeuta. Eu vejo ele como obrigatório. É uma expansão, assim, eu recomendo para todo mundo que está aqui, eu recomendo para os meus colegas terapeutas que não pensem 2 vezes antes de fazer esse treinamento. E é isso. Uau! Caramba! Obrigada, Tina. Muito obrigada. A gente, na correria do dia, pra vocês terem ideia, eu mandei mensagem ontem para a Tina, né? E ela foi responder assim tarde da noite. E a gente. E assim, a mensagem dela foi assim: Nossa, eu tô sem tempo, tô atendendo muito, minha agenda tá lotada, e mal conversou, e ela nem prestou atenção no convite que eu fiz para ela, que era para estar aqui hoje. Aí eu tive que insistir e falar assim: Nossa, que legal, Tina, tá, mas você vai poder estar com a gente hoje? E ainda bem que ela conseguiu aí remanejar a agenda e tá com a gente.